7 horas e 57 minutos em Campos, voltamos com o nosso Folha no Ar. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira, de carnaval para quem mora em São João da Barra. Para quem não mora, voltamos ao trabalho. Aliás, ontem, né, o movimento já recomeçou aqui na cidade, o comércio funcionando e pelo menos uma parte dele, né? Os bancos também reabriram ontem às 2 horas e fecharam às 4, enfim. E hoje, vida, né, na tentativa de voltar ao normal, mas na verdade eu acho que só segunda-feira 100%, muita gente emenda, né? E que bom por isso. Campos tem tempo agora bom, algumas nuvens, como o previsto, deve ficar parcialmente nublado, mas não quer dizer que não tenha calor. Temperatura agora aqui na área central já é de 26 graus e a máxima para hoje 33 graus. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Estamos recebendo aqui hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada, o Gilberto Coutinho, subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, e a Érica Gomes, que é a coordenadora de políticas de garantia dos direitos coletivos, individuais e difusos, meu caro Rodrigo. Pois é, né? O Gilberto que é o Totinho, né, gente? Sou eu. É o Totinho, porque acho que se chamar de Gilberto, nem ele. É Gilberto, passar na rua assim, você atende, Gilberto? Eu não atendo, não. É o Totinho Capoeira, gente. Tem Fica mais fácil todo mundo entender. Isso aí. Cláudio, a gente vai falar de outras ações que são desenvolvidas pela Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, né, que assim como a Secretaria da Mulher, que Josiane falou que subsecretaria que está aí trabalhando para virar uma secretaria, tenho certeza que a partir agora, né, da retomada desses ministérios que a gente vai falar para frente, né, é o caminho natural que também se siga aqui a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, né, que ganha aí o Ministério da Igualdade Racial, né, ganhou o Ministério da Igualdade Racial de volta e ganhou aí o Ministério de Direitos Humanos também, e a gente vai falar já sobre isso. Mas há alguns dias atrás a gente recebeu aqui no nosso programa o Rodrigo Carneiro, né, para a gente falar sobre o funcionamento do ambulatório de assistência multidisciplinar à população LGBTQI-APN+, né, aqui em Campos, que está sendo aí estruturado, sendo montado, e a presença da Érica trabalhando diretamente nesse ambulatório, né, foi a intenção quando se criou essa coordenadoria, para que a Érica possa estar trabalhando diretamente, porque o Totinho pode falar que esse ambulatório multidisciplinar surgiu, né, Totinho, exatamente de uma ideia dentro lá da subsecretaria, que é também de direitos humanos e também de igualdade. Exatamente. Primeiro a gente precisa discutir competências. Quais são as competências do Estado e do município para essa comunidade? Aqui em Campos, hoje não, a gente recebeu, acho que foi em 2021, salvo engano, finalzinho, o Centro de Cidadania LGBT. Que é do Estado. É do Estado. Lá eles fazem alguns serviços muito bons de atendimento a essa comunidade. Entretanto, a municipalidade ainda não desenvolvia um serviço especializado para tal. Aí nós criamos... Inclusive uma discussão ampla sobre isso. Não, nunca discutiu, aliás. O município de Campos do Goytacazes nunca discutiu políticas públicas para a quem LGBTQI+. Isso é muito novo. A gente começa discutindo isso de forma efetiva agora no governo Vladimir Garotinho. Vladimir Garotinho senta com a gente e fala: a gente precisa atender cuidar das pessoas. Então a gente precisa atender todos os grupos que foram excluídos esse tempo todo. Então a gente cria lá essa pasta que é de direitos individuais, difusos e coletivos. Para quê? Para que a gente... Poxa, Totinho, por que você não botou, então, direitos da comunidade LGBT? Porque a gente queria pegar de forma ampla. Porque a gente queria pegar de uma forma ampla. Porque no direito difuso, a gente pega todo mundo, todos os grupos que foram minorizados socialmente. Dá uma margem muito grande de trabalho. Então, é de competência da municipalidade receber essas demandas da população LGBTQI+, até porque nós não temos só a Érica da comunidade. Nós temos o menino trans, nós temos mulheres lésbicas, nós temos homens gays. São pessoas que já faziam parte da sua subsecretaria, por exemplo? Que já fazem parte. Por exemplo, a Érica, a mulher trans, ela já trabalhava com sempre você. Sempre foi do lado da gente. Então, assim, são pessoas que entendem a discussão, porque eu sou um homem cis hétero, normativo ainda.
Não domino e não tenho legitimidade nenhuma para falar da comunidade LGBTQI+. Por isso a gente trouxe a comunidade para dentro do serviço público poder encabeçar e discutir as suas coisas, porque elas são legítimas, é o seu local de fala. Então, assim, são competências. Hoje a municipalidade discute a questão LGBTQI+. Houve uma polêmica na Câmara de Vereadores, certo tempo atrás, por conta de que o prefeito não sancionou o dia da parada LGBTQI+, alguma coisa assim. Enfim. Eu sentei com o prefeito, falei, prefeito, o que houve? Ele falou, poxa, Totinho, a gente não pode trabalhar no oba-oba. Vai ter o dia da comunidade LGBTQI+, e depois? E o mais? Como é que a gente faz? Aí o que nós fizemos? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer atendimento específico e daqui a pouco a Érica vai falar sobre mais. E aí ele me falou, olha, Totinho, tudo que você trouxer para mim que for em garantia de política pública, eu vou assinar tudo. Agora o oba-oba eu não posso, porque eu vou fazer uma festa que a gente não vai ter condição de manter. Foi o que ele passou para a gente. E aí nós criamos lá o quê? O Conselho da Comunidade LGBTQI+, Conselho de Direito, já está no gabinete dele, a proposta, ele já mandou para a Procuradoria e a gente está aguardando a Procuradoria devolver para a gente emitir para a Câmara de Vereadores. São esse tipo de política que a gente precisa deixar como legado, não oba-oba. A partir disso, nós tivemos algumas conversas com o secretário Dr. Paulo Irano, nossos amiguíssimos, falando sobre o atendimento específico e qualificado para a comunidade LGBTQI+, e a gente teve uma reunião com o Dr. Rodrigo Carneiro, onde a gente conversou sobre isso. O Leandro, um funcionário dele, já estava pensando nessas ideias. E aí a gente ficou mais acordado o seguinte, olha, Totinho, você faz o contorno político, porque lançar um programa como esse, a gente vai ter, por viver em uma cidade extremamente preconceituosa, extremamente cartesiana, nós vamos sofrer ataques. Eu falei, deixa comigo, Rodrigo, que o contorno político eu faço. Desenvolve. E o que eu fiz? Fui para a reunião, eu, Rodrigo, Érica, Paulo Júnior, o professor Paulo Júnior é uma grande referência na discussão LGBTQ+, Rafael França, Célida Luna, do Fórum de Mulheres Negras, e Maria José Serafim, do Fórum Mulheres Negras. Sentamos todos com o Paulo Irano falando. E ele conversou, e Paulo Irano falou assim com a gente, olha, gente, tem muita gente falando, eu quero ouvir ela, que foi a Érica. E quando ela falou, ele falou, não, estou tranquilo, então vocês podem tocar. E aí a gente já saiu de lá tranquilos, porque falou, Rodrigo, agora é contigo, cara, porque você está é a sua área, a gente só fez o impulsionamento, né? A gente impulsionou e gerou esse programa. É claro que nós, enquanto município, nós vamos fiscalizar, porque é obrigação nossa, enquanto direitos humanos, fiscalizar esses serviços. E quem são esses agentes que estão atuando nesses serviços? Não basta a gente dominar a letra, não basta a gente dominar o verbo, não basta a gente dominar algumas escritas. Tem que se pertencer, tem que trabalhar, quem é. É igual você pegar uma pessoa não negra e botar para discutir coisas de negros. É igual você pegar um homem e botar para discutir coisas de mulheres. Vai fazer isso com Josiane. Josiane pira. É igual você pegar um hétero como nós e botar para fazer uma discussão LGBTQ+. Então, assim, a gente precisa botar a carroça... Nem se sente, desculpa te interromper, mas a gente nem se sente confortável na medida que fica preocupado em ofender. Não, mas tem gente que sente, tem gente que é muito entrão. Tem gente... tem. Aí depois chega lá na frente... se atrapalha tudo. Se embola tudo. Mas a gente precisa fazer as coisas de forma correta, usar as competências. Então, assim, o prefeito tem sido muito simpático à discussão. Inclusive eu falei com a primeira-dama lá no aniversário, falei, primeira-dama, essa pauta é uma pauta interessante para a senhora estar acompanhando com a gente. Falou, poxa, te manda para mim, depois tudo prontinho para a gente estar contribuindo também. Então, assim, existe toda uma boa vontade também de trazer para dentro dos serviços públicos atendimentos qualificados, especializados para essa comunidade. E a Érica vai poder falar melhor, porque ela está fazendo um trabalho voltado para isso. E vocês acham que, pelo que a gente conversou aqui com o Rodrigo Carneiro, né, o Cláudio, a gente não pode falar a conversa de podcast, que a gente fala podcast no intervalo. Se a gente fosse levar... pode ter certeza que o Rodrigo é uma pessoa que abraçou isso realmente como se fosse um filho mesmo, né? Rapaz, você vê, acho que a gente comentou até no dia, Rodrigo. Sim. Se tem brilho nos olhos, 100% de garantia que vai dar certo. E o Rodrigo está imbuído nessa construção, não é de hoje. Sim. Desde quando ele era diretor de proteção básica, que ele já está. Me lembro que a gente sentou para fazer uma discussão da construção do Comitê da Saúde Integral da População Negra com ele. E ele já estava discutindo sobre isso. Falei, então vamos encabeçar juntos, porque a gente tem lá uma população que trabalha com a gente, que domina. Então, assim, isso auxilia muito. Auxilia muito. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Humano tem algumas subsecretarias muito importantes. A da mulher, do idoso,
assistência judiciária, a de direitos humanos. Essas secretarias são secretarias que ela tem potência de secretarias. Então elas fomentam muito o trabalho. E esse, como eu falei lá atrás, esses trabalhos intersetorial, né, tem possibilitado esse serviço. Mas os serviços que a gente tem desenvolvido lá com essa comunidade LGBTQI+, ela começa em 21, quando a gente faz o T mais Ação. A gente recebe lá pelo menos 50 meninas travestis, transexuais, e a gente pergunta para elas o que era interessante ser feito. Você recebeu? Eu posso estar lá no meu Instagram. Facebook, Instagram. Porque a gente estava até falando isso no intervalo, né? Elas muitas vezes ficavam ali na frente da subsecretaria. Né? E a gente não tinha atendimento. A gente foi até lá. Érica faz um trabalho de campo que ela vai todas as quartas-feiras em loco, levando algumas atividades, oferecendo alguns serviços. Nós recebemos lá mais de 50 meninas. E a gente fez um T mais Ação que, poxa, deu muita gente lá com todo o serviço integrado. Rodrigo, Charbel, a gente fez tudo isso integrado. É importante fazer esse trabalho integrado. Porque é o que a gente fala, não pelo governo Lula que chegou, para mim foi muito bom, porque sou um homem progressista, mas o governo Vladimir, ele se apresenta para a população como uma gestão progressista. Por mais que ele se coloque muitas vezes, ou as pessoas se colocam como uma pessoa conservadora, a política desenvolvida pela sua gestão é uma política progressista, porque a gente alcança a comunidade mais carente, mais vulnerabilizada. Então, isso faz de nós desenvolver políticas públicas com características progressistas, não tem característica nenhuma conservadora. Então, não se trata do governo de extrema-direita que estava ou do governo agora de esquerda. Se trata do sujeito que desenvolve política e atenda, de fato, a comunidade que precisa. Ou seja, o nome disso, ao pé da letra, chama-se justiça social. Mas a Érica vai falar mais sobre isso, que ela tem maior competência. Sim. Então, eu só queria fazer um complemento. Quando o Totinho diz sobre o trabalho que é feito na subsecretaria, né? Quando a gente começou a pensar, quando eu fui convidada para poder estar lá, e eu venho de saúde mental, né? Trabalhei 5 anos na saúde mental. E quando o Totinho me convida, eu começo a pensar assim, olha, existe um trabalho que foi feito antes. Né? Você pode ligar para os antigos coordenadores e ver como que você pode construir isso. Eu falei assim, não, eu queria construir algo a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu construí enquanto profissional. Né? Então, quando eu vou para a subsecretaria e começo a pensar nesse trabalho, começo a pensar nessa proposta de trabalho, a primeira coisa que eu queria fazer é um trabalho de território, pensando nas meninas que ficam ali. Porque, assim, aqui em Campos, o público T, que é o que a gente trabalha mais diretamente, o público T, ele é muito dividido. Né? Existe aquele público T que que é das universidades, que pertence às universidades e tal, e tem aquele outro grupo que está marginalizado, que está às margens, né? Que trabalham, né, como profissionais de sexo e tal. Então, mas é esse grupo que a gente precisa acessar, que justamente é o grupo que está ali na frente da subsecretaria, que é o grupo que não entra, que acaba não se sentindo inserido, acolhido, né? Então a gente começou a fazer esse porque trabalho. A gente sempre fala disso, né? E não é acolhido muitas vezes dentro do seu convívio familiar, né? Sim. E aí as pessoas... E nem pela comunidade. Não, nem pela comunidade. E que muitas vezes não consegue atingir um grau de escolaridade porque dentro da própria sala sofria bullying, sofria preconceito, então deixa de frequentar o banco escolar por conta disso, por conta às vezes de ser até agredida. Então, assim, é muito, muito importante fazer esse resgate, porque aquelas que conseguem chegar à universidade muitas vezes é porque teve às vezes o apoio familiar, dos amigos, o acompanhamento, ou teve alguém que cruzou o caminho que deu essa contribuição, essa oportunidade. Mas muitos acabam não tendo por conta disso, porque sofre esse tipo de agressão dentro de casa, e quando vai para a escola também, muitas vezes, hoje a gente torce para que isso esteja sendo modificado, mas, né, quando chegava dentro não podia, era chamado pelo nome masculino, era... O acesso ao banheiro. O acesso ao banheiro, tudo isso, então, né? Tem tudo isso, assim.
quando meu trabalho da faculdade, por exemplo, ele foi pautado na evasão escolar de pessoas trans e travestis. Olha, que bacana. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a perceber, assim, né, mesmo eu sendo uma mulher trans, na verdade, eu não me considero mulher trans, e sim uma mulher travesti, né, até mesmo pela questão do pertencimento, do empoderamento e tal. E eu comecei a perceber que outras mulheres trans e travestis, a maioria delas eram pretas e a maioria delas mal passavam do primeiro fundamental, do fundamental completo, assim, mal tinham o fundamental completo. Então, eu acho que pensar nesse tipo de política, como o Totinho falou muito bem, de trazer essas pessoas para curso de geração, né, de geração rápida, e dando outras oportunidades, eu acho que esse é o trabalho. Porque é complicado, né, Érico? Porque a gente pensar que dentro da própria comunidade que a gente fala, né, que é LGBT, LGBT+, né? Sim. Existe essa segregação também, Sim. né? Então é complicadíssimo isso, porque a gente está falando, como a gente estava, né, Totinho, a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da intolerância religiosa, né? E quando a gente vê pessoas negras que não entendem, às vezes, a religião de matriz africana, né? E aí, a gente fazendo um comparativo, posso até estar equivocado, vocês me consertem, por favor, de dentro da própria comunidade ter essa segregação, essa separação das pessoas não conviverem, de olharem, de diminuir até, né? Então, assim, é um absurdo. E a gente só vai mudar isso se todo mundo estiver integrado, trabalhando junto, se todo mundo estiver frequentando os mesmos espaços, discutindo os mesmos assuntos, com uma proposta só, que é trazer qualidade e atendimento a todo mundo, né? Justamente, porque assim, eu acho que não adianta levantar a bandeira e não dar emprego, por exemplo. Né? Quantos homossexuais, né? Quantos homens cis gays tem por aí, que têm seus estabelecimentos abertos e não dão oportunidade a uma mulher trans, uma mulher travesti. Então, eu acho que assim, se a própria comunidade começar a acolher essas pessoas, eu tenho certeza absoluta que o índice de mortalidade de pessoas trans e travestis iria diminuir, porque o Brasil ainda continua sendo o país que mais mata mulheres trans e travestis. Mulheres trans e travestis só vivem até 35 anos aqui no Brasil. Né? Mas isso por causa da violência. Justamente, de uma violência que a gente não consegue entender. Porque eu costumo dizer que nós, mulheres trans, travestis, a gente não quer casamento, a gente não quer. A gente queremos nome, queremos tudo. Não casar, essas coisas, de casar na igreja, como tem todo esse, né, todo esse tabu que acerca. O que a gente quer mesmo é sobreviver. É sobreviver num país que odeia, que marginaliza, que mata. Eu estava olhando que acha que frequentar um banheiro é algo desrespeitoso. Que é algo desrespeitoso, entende? Achando que vamos entrar no banheiro e vamos estuprar mulheres. Gente, pelo amor de Deus, que país é esse? Sabe? Que cabeça é essa? Que mente é essa? E aqui em Campos você vai precisar fazer um trabalho muito. Você vai ter trabalho, hein? Campos é uma cidade muito conservadora, né? Assim, Campos é uma cidade conservadora, sim, mas eu acho que, pelo menos eu que vivencio, né, e eu posso falar com propriedade, eu acho que ainda deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Assim, a comunidade universitária ajudou muito. Sim. Mas a gente sabe que é um conservadorismo muito hipócrita também. Mas aí é que eu ia colocar, que eu estava pensando aqui com o pé no freio. Você já falou, eu tirei o pé do freio. Que é uma hipocrisia tremenda. Sim. A gente vai falar sobre a questão da religião. Não vou citar exemplos de nada, não vou tocar em nome de nada, mas eu tenho vários amigos pais de santo que, cara, ele falou, meus maiores amigos aqui, frequentadores do terreiro, são evangélicos. Que coisa complicada. Então isso é hipocrisia, cara. Sim. Isso é hipocrisia. Olha os ataques aí aos terreiros de Candomblé. Vou falar. Houve ataque a gente vai entrar nisso lá. Mas não é isso que eu estou falando. Não tô falando dos ataques, eu estou falando das hipocrisias. Houve ataques também, a gente conversou ontem com o Dom Roberto,
no período eleitoral, da campanha eleitoral mesmo, houve vários ataques a terreiros e também Igrejas católicas. as igrejas católicas. católicas. Porque padre se posicionava de uma forma. O padre que não estava com um entendiam. determinado candidato, com Bolsonaro, tinha que... Então, quer dizer, aí tinha um comício em frente, se o padre pedisse para esperar um pouquinho a missa, era um inferno, era guerra, tiro, bala. Então, assim, não vamos entrar ainda no assunto da religião, estou falando dessa hipocrisia. Que existe. Que existe, é verdade. Aí dentro dessa coordenadoria, quando fala, porque quando a gente recebeu aqui o Rodrigo Carneiro, ele explicou que não é uma coisa direcionada só a atendimento em saúde, né? É um atendimento multidisciplinar. De que forma a sua coordenadoria vai poder auxiliar? De que forma já está auxiliando? O que as pessoas vão encontrar nesse espaço? Vai ter interação com o Centro de Cidadania que já existe? Como é que vai funcionar isso? Então, desde quando eu entrei, né, a gente construiu um trabalho. Eu entrei em fevereiro, acho que fiz um ano que eu tô à frente dessa pasta, e de lá para cá a gente tem construído muita coisa, né? Como o Totinho muito bem falou. Nós conseguimos trazer profissionais da assistência e da psicologia, né? Conseguimos formar parcerias com a UF, né? E fazer todo um atendimento dessa galera. Dentro de um ano, nós atendemos... você tem um número exato? Acho que nós atendemos mais ou menos entre 50 e 60 pessoas por mês, assim. Muita né? gente. Ou mais, né? Foi mais. Então, esse trabalho que a gente construiu, ele deveria ser, ou seria, um complemento para a questão do ambulatório. Inclusive, o ambulatório também ele surgiu a partir dessa demanda, a partir desse trabalho que a gente começou a construir lá em 2021 com o Ter Mais Ação e depois em 2022 com o trabalho que foi construído. Né? Então, eu acredito... E ele vai funcionar lá ou ele tem um espaço específico? Era saúde. Era saúde. A questão do ambulatório, mas lá atendimento, mas vocês também fazem esse atendimento lá. Então, a gente escoa, na verdade, né? Chega, a gente faz o primeiro atendimento, até para dar essa primeira acolhida e tudo mais, e depois a gente vai escoando, vai mandando para os outros serviços. Seja da saúde, seja com serviço social, o CREAS, o CRAS, o que for necessário. Isso. Entendi. E aí, esse serviço então já está acontecendo, mas o ambulatório ainda não, né, Totinho? O ambulatório ainda não. Não está em funcionamento. Então, eu acho que lá o ambulatório para atendimento à saúde da população LGBTQI+, vale salientar que tem um recurso próprio, né? Já está lá há muito tempo no Ministério da Mulher, para atendimento a essa comunidade específica. Esse ambulatório, salvo engano, só está ainda aguardando um local físico, tá, adequado para poder fazerem esses serviços. Agora, lá na nossa secretaria, o nosso papel é diferente e igual de alguns. Por exemplo, a gente tem lá um corpo jurídico com psicólogos, assistentes sociais e advogados, onde a gente recebe esse usuário, né, vamos chamar de assistido, né, para poder estar indo para determinados serviços. A gente tem prestado muitos serviços diferenciados específicos para a comunidade LGBTQI+, tá? Por exemplo, a comunidade, quando chega uma pessoa LGBTQI+, lá na secretaria, e ela se depara com a Érica, ou se ela depara com o Vitor, ou se ela depara com a Joyce, ela se sente confortável, porque ela sabe que ela vai estar sendo escutada por um igual. E isso é muito bom. Isso tem feito com que a gente consiga ter uma maior qualidade no trato desses serviços. Não é isso? Isso aí. A gente consegue acolher as pessoas. Eu encontro, todas as meninas que eu encontro, elas sempre falam, eu gosto de ir para lá, porque lá eu me sinto acolhida, lá eu me sinto bem. Muito. Então, eu acho que isso é importante, entendeu? Sim. Elas se sentem pertencentes àquilo. Pertencentes, justamente. Porque é muito ruim você chegar a um lugar em que você não se identifica, né? Que você não se reconhece. Eu, enquanto mulher trans, por exemplo, eu não iria se eu estivesse num lugar que não tivesse alguém. Eu não me sentiria bem, não me sentiria acolhida. Para discutir assuntos, inclusive, que precisam ser discutidos e que muitas vezes foram deixados de lado, né? Engraçado que a gente foi convidado lá na Procuradoria para poder tentar resolver um problema que aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás,
numa gestão passada, que o médico não quis, se recusou a chamar uma menina trans, um menino trans pelo nome dele, que ele se identificava. O menino entrou na justiça, deu um problema danado. Nós fomos convidados até ir lá para poder dar um parecer do que o município estava desenvolvendo em relação ao enfrentamento a essas iniquidades que incidem sobre essa comunidade. O Ministério Público Federal, vocês terem uma ideia, estadual, né? Com a doutora Maristela, nós levamos a doutora Maristela até a secretaria, a subsecretaria, e levamos lá a comunidade LGBTQ+, para escutar lá de dentro. E aí a pergunta que eu faço aos ouvintes de Cláudia, que é a seguinte: ninguém do poder público faz isso, levar o nosso fiscalizador dentro da estrutura para atender o público que está precisando de atendimento. E foi a primeira vez. Né? Foi a primeira vez que o Ministério Público vá até dentro da prefeitura, equipamento da prefeitura, ouvir a comunidade. Olha isso. Legal. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente está fazendo um trabalho de fato, de verdade. Então, assim, a gente tem conseguido fazer um atendimento específico. Por que eu falo específico? Essa distância entre os poderes precisa ser encurtada. E a população, ela é muito louca. Eu não entendo isso. Você monta uma estrutura para atender e aquilo fica distante para a população acessar, fica complicado. É igual a questão, mal comparando, se é que é possível. Hoje, por exemplo, se você passa mal, você vai aonde aqui em Campos? Feira Machado. Mas não é Feira Machado. Vai. Mas vai para Ferreira, mas não é Ferreira Machado. Você tem que ir primeiro a um HGG, tem uma emergência, tem os postinhos aí que você pode procurar primeiro. Quebrou uma perna, um osso, houve um trauma, rápido pro H. Houve um problema do coração, rápido pro Ferreira Machado. Então, assim, não há uma divulgação. Eu falei com o Paulo Eirano. Então, assim, precisa divulgar, precisa aproximar os poderes da população. Essa justiça itinerante, por exemplo, é fantástica. E é da secretaria também. E tem um trabalho na secretaria lá que o Rodrigo vai muito, muito bom, que é o social mais perto. É isso. A gente tem ido à comunidade distante para poder ofertar esse serviço. É muito importante. E é muito importante que o Estado tenha um equipamento aqui também para atendimento à comunidade LGBTQ+. Claro que a gente consegue fazer esse trabalho, intersetorizar esse trabalho, porque potencializa muito mais esse trabalho, não é isso, Érica? Justamente. E com isso, a gente consegue também se aproximar mais. Meu Deus, peraí. A gente consegue se aproximar mais, fazer um trabalho mais efetivo, né? Combater mais violência, fazer com que essas pessoas elas consigam, de fato, ter acesso, né, a outros serviços. A gente tem conseguido fazer muito desse trabalho, né? Como a gente desenvolveu dentro da subsecretaria muita coisa interessante, muita coisa importante para a comunidade LGBT, né? Principalmente com foco, como eu falei, da população trans. Atualmente, a gente, além dos atendimentos psicossociais que a gente oferta para essa comunidade, agora a gente tem o Bazar Marsha P. Johnson, né? Que nós colocamos esse nome por ter um simbolismo muito forte, uma mulher travesti, preta, que foi a pioneira na revolução, né? Qual o nome? Desculpe. Marsha P. Johnson. P. Johnson, uma mulher travesti, ela é preta, ela quem estava à frente da revolução de Stonewall, que deu toda essa origem de luta LGBTQIAP+, né? Então, que é um bazar social onde a gente oferece roupas, calçados. E esse bazar funciona do quê? Ele funciona. É o tempo todo? É o tempo todo. Chegou lá, alguém manda uma mensagenzinha no telefone, pelo WhatsApp. Se tem uma roupa, uma blusa, alguma coisa. Vem pra cá. E quem também quiser doar, pode também? Quem quiser doar, pode doar. Pode doar. Só ir lá na só chegar lá na recepção. É a Priscila que fica na recepção. Só entregar ela, que ela nos entrega. Que bacana. É muito bacana. E também a gente recebe doação de absorventes e sabonete. Eu só esqueci o nome da loja agora. Deixa eu me matar. Eu esqueci o nome da loja que
que nos oferece, que nos oferta, para poder que a gente possa estar levando, por exemplo, para fazer um trabalho de território, porque a gente atende as mulheres trans e acaba atendendo as mulheres cis que são profissionais de sexo, que também estão nas ruas, né? A gente vai para lá, a gente, além de fazer escuta e oferecer preservativos e tal, a gente também leva absorvente, sabonete. Ah, que bacana. Entendeu? Para poder atender. Depois você coloca lá no seu Instagram. Qual é o seu Instagram, quem quiser? É Érica. Pode falar no ar, quem quiser. Então, Érica com CKA _ Diva. Depois você vai lá e coloca lá a loja lá. Tá bom. Faz a publi da loja. Pode deixar que eu vou fazer assim. E as lojas que estiverem assistindo, que quiserem contribuir, né? Contribuir com esse trabalho, acho que vai ser... De que forma contribuir? Como? Com que? Então, pode contribuir com qualquer coisa. Assim, a gente está agora, a gente está pensando, tem pensado muito em fazer um kit de higiene, pessoal, para poder levar para essas pessoas. Escova de dente, pasta de dente, sabonete, né? Para poder estar levando para essa galera. Então, quem quiser, quem puder, a gente vai estar aceitando. É porque a gente está falando aqui de política pública, claro, assim, mas é importante ressaltar que é o que a gente está falando desde o início. A sociedade como um todo tem que participar. Não é só contribuir. Então, a gente só vai... As parcerias públicas-privadas são extremamente importantes, tanto nessa questão da qualificação que o Totinho colocou aqui, né, a questão do voluntariado, a gente falou aqui também da necessidade. Então, assim, todo mundo está integrado da melhor forma possível, todo mundo junto, para poder a gente acabar com essas diferenças, né? Com essas desigualdades que existem ainda. Então, assim, mas a prefeitura tem dinheiro para fazer isso. Não, a prefeitura tem recursos que são disponibilizados, quer seja pelo governo federal, governo estadual, para políticas públicas, sim, mas a sociedade também tem que dar a sua contribuição. Então, uma coisa simples que, né, porque as pessoas têm, durante muito tempo aqui em Campos, teve essa visão que a prefeitura tem que fazer tudo. Cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente. Senão não vai. Não adianta então, assim, jogar tudo nas costas do poder público e achar que vai resolver o problema do mundo. Que você não faz parte disso, né? Que você não é compensado por isso, né? Agora, tem uma coisa que a gente está falando e a gente não falou. Esses serviços da gente, ele tem tido muitos sucessos graças ao Disque Direitos Humanos, cara. É isso que eu ia falar, porque eu deixei isso para falar mais pro lado quando a gente fosse falar da intolerância. Porque esse serviço da comunidade LGBT, quem mais, a maioria que a gente recebe é pelo Disque. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de alguma coisa e liga. E aí... Como é que funciona? Como foi criado esse Disque? O Disque Direitos Humanos, a gente pensou nele aqui em Campos. Há quanto tempo foi criado? Aqui em Campos já houve, na época, um tempo atrás, ali na antiga Zumbi, o Disque Racismo. O Dr. Jorge de Assis que atuava nele. E quando a gente vê, como a gente está vendo, a gente viu a crescente muito grande de violações dos direitos humanos, a gente pensou em fazer um disco que a gente conseguisse atender todos e todas, não só um público específico. Então a gente trouxe o nome de Disque Direitos Humanos para poder trazer o enfrentamento, dar um atendimento mais qualificado a todos os grupos e evitar a revitimização dessa vítima. Esse era o papel do Disque. Então, assim, quando uma comunidade ali, por exemplo, muitas das meninas LGBTQ+, ligam para o Disque para poder agendar atendimento. Por exemplo, com a psicóloga, com o advogado, com o assistente social. Quando chega para a nossa assistente social, essa assistente social encaminha para o serviço da rede de proteção social. Quando chega para a psicóloga, a mesma coisa. Quando chega para a nossa advogada, a mesma coisa. Acompanha determinados casos e outros casos dá o trato jurídico que precisa. Isso tem sido muito potente. Como muito potente. É um número fácil? É um número. O número eu posso... Tá aí, eu te mandei. Te mandei aí a apresentação de como chegar até nós, o que a gente faz e por que a gente faz isso. Tá tudo aí. Tá bem legal. É um número de fácil, é um 81 memorização. É só ligar pra gente, quem está à frente. Tem o WhatsApp não, né? Tem o WhatsApp também. Tem o WhatsApp também, atendimento de WhatsApp, mas a ligação é melhor porque a menina já faz a primeira escuta. Sim, já escuta, claro, e a partir dali já vai fazendo a triagem para onde vai, para onde não vai. O WhatsApp é para quem não está com pressa. Porque geralmente quem liga pro Disque já está com muita pressa. Tá com muita porque já foi para tudo quanto é lugar, não resolveu o problema e vai pro Disque. Então, assim, a gente recebe de... Cara, porque assim, a gente fala sobre essa clínica que vai ser criada. É um ambulatório. É o ambulatório, sobre... na verdade, não deixa de ser uma clínica também ambulatorial, né? Mas... O Rodrigo está certo, a denominação da prefeitura é ambulatório. Mas assim, igual você falou mais cedo, cota, essas denominações, eu acho que isso tudo continua segregando muito, continua, sabe,
eu entendo, e não sou a favor assim de falar cota, sou a favor daquele trabalho que o Totinho falou, que é de uma espécie de reconhecimento, de compensação pelas lambanças que foram feitas, falando aqui no popular. Mas você fala, é preciso ter, infelizmente, porque não se tem toda uma rede preparada para atender. Exatamente. Infelizmente. O ideal seria ter toda uma rede. Exatamente. Mas isso eu acho que aí é uma questão que vocês devem, e a gente deve lutar junto, mas deve ser um sonho, que aí passa a ser parte da grade curricular, lá do ensino fundamental até o superior, o tipo de conhecimento, de tratamento. Aí já começa aquela coisa de questionar no ensino, que está ensinando meu filho a ser isso, a ser aquilo. Cara, é uma briga, uma luta que a gente tem que travar juntos aí. Vai ser assim. A gente pensa assim, a gente precisa salientar a seguinte questão. Eu, Totinho Capoeira, sou um ativista do movimento social, que hoje estou compondo o governo, mas eu sou um ativista. E quando estou na estrutura, mesmo sendo uma pessoa técnica, uma vez o cara falou, poxa, Totinho, mas você está ocupando um cargo político. Estou ocupando um cargo político, mas não estou na Secretaria de Saúde. A minha formação me leva à discussão racial. Se eu estou discutindo aquilo que eu domino, eu sou um cargo técnico. Político, técnico. Mas não deixo de ser um ativista. E como ativista, enquanto a gente estiver usando algumas terminologias, é porque não foi superado essas iniquidades que insiste em incidir sobre a população vulnerabilizada. Não é isso? Então, assim, a gente precisa ter um trabalho ainda mais forte. Por quê? Por exemplo, eu vejo pessoas questionar que deveria ter o dia da consciência humana e não da consciência racial. Mas não foi toda uma humanidade que passou pelo processo de escravização. Verdade. Não é isso? Então, se não foi toda a humanidade, então a gente tem que discutir alguma coisa. As pessoas ainda falam, poxa, mas ainda tem muita sigla para a comunidade LGBTQI+, é melhor chamar de isso ou aquilo outro. Não. Porque se ainda a gente precisa usar esse nome, é porque a sociedade ainda não está educada. Não reconhece, né? Para reconhecer as iniquidades sobre o outro. Então, assim, a gente ainda vai ter que lutar muito para poder fazer isso. E o caminho para poder resolver muitas dessas questões é fazer com que o outro se sensibilize com a dor do outro. Que enquanto não houver essa sensibilização, a gente vai ter que lutar muito. Não precisa ajudar, basta não atrapalhar. É só isso. E olha que tem gente. Muita ajuda que não atrapalha. Fica sentadinho lá. Olha, gente, então, só assim, falar o número do Disque Direitos Humanos, que a gente não falou o número, né? O número é o 22 98175 0700. Ele funciona, esse atendimento funciona de 8 às 17, é isso? Né? Isso. Por enquanto a gente está nesse horário comercial. Então, 22, né? O código é o 98175 0700. Mandei para você aí no WhatsApp, para ficar mais fácil você colocar lá no grupo. Coloquei aqui no Face. No Face, né? Acho que a gente pode ir para o intervalo, Sim, por favor, rapidinho. E a gente volta falando aí sobre um dos assuntos que a gente quer falar também, que também passa muito aí pela essa questão do Disque Direitos Humanos, que é a questão da intolerância religiosa, que também pode ser denunciada através desse número, né? Muito. E eu acredito que as denúncias já devem estar chegando, eles sempre chegam muito, né? Tem, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso que a gente viu agora, só para contextualizar, né? Agora no Big Brother Brasil, um caso que está sendo avaliado como questão da intolerância, e ao meu ver foi, né? Mas acho que o Totinho também pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Em relação ao Fred Nicásio, que é um campista, né? Que teve lá questionado, inclusive, né, o fato dele andar no escuro e não conseguir enxergar por onde ele estava pisando foi considerado como se ele estivesse fazendo alguma coisa, amaldiçoando determinada pessoa. Que é o que o pessoal, a linguagem do pessoal fala. Então, assim, macumba é bom. Muito bom. Porque macumba é o instrumento, né? Todo mundo dança, pois Não, os caras não sabem o que. Pois é. E aí resultou nessa discussão que é importante e o Big Brother traz, apesar de ser um programa questionável por muitas pessoas, acaba trazendo esse tipo de discussão que precisa ter e é importante ter. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso e também fazer não vai dar para a gente avaliar muito, mas
essa questão dos novos ministros do Lula, de forma geral, mas até quando eu conversei com o Totinho um tempo atrás, claro, a gente fala desses que estão sendo retomados, né, que é muito importante esses ministérios estarem sendo retomados, e alguns deles têm interlocução direta com a subsecretaria do Totinho, que é tanto o Ministério da Cultura, né, quanto o Ministério da Igualdade Racial, né, e Direitos Humanos, né, e da reforma agrária também. Isso, e aí também dos povos originários também, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário está lá. Entendeu? Dos povos originários, que é muito importante. E a gente discutir essa questão da retomada desses serviços é trazer de novo para a sociedade algo que tentaram durante os últimos tempos tornar invisível de novo, depois de uma luta tão grande, histórica, tentaram de novo tornar isso pelo menos como um segundo plano, né? Deixar lá escondido e se discutir quando os problemas existirem. E a proposta não é essa, não é discutir problema. A proposta é discutir as soluções e, acima de tudo, evitar que problemas aconteçam, né? Evitar que a gente passe por situações, porque ter que ser secretário para resolver problema, né, não é proposta. Dentro do Ministério da Família é isso que acontecia. Não, vamos discutir quando der problema. Enquanto não estiver dando problema, vamos deixar aqui no cantinho. São formas, né? Porque tem duas medidas. Ou você vai trabalhar de forma preventiva, ou você vai trabalhar de forma curatória. E o que estava acontecendo é que não tinha medidas preventivas. E curatória também, que não era, né, é aquele negócio. Mas vamos discutir quando acontecer. Enquanto não estiver acontecendo, é aquele negócio, né? Enquanto estiver dentro de casa, enquanto o filho, por exemplo, for homossexual, mas estiver dentro de casa, ou estiver dentro da igreja, não tem problema, deixa aí. Mas depois, o problema é quando sai do armário, né? Que é falando no linguajar completo. A cura gay como fazer toda aquela política. Então, assim, é uma coisa que a gente vai falar, então, logo depois, eu acho, do intervalo, né, Cláudio? Tem intervalo, por favor, rapidamente. São 8h38 em Campos, então, já anunciado pelo Rodrigo. No próximo bloco, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e segue com... esses dois convidados, nossos dois convidados, o Gilberto Coutinho e a Érica Gomes, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Querendo economizar, não aguenta mais pagar caro